sociedade, mas também no mercado de trabalho. É preciso contratar, incluir, formar e proteger. Combater a violência contra pessoas LGBTQIA+, no trabalho, começa pela inclusão dessas pessoas no mercado. O primeiro passo é garantir a presença com dignidade. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Foi no Rio que um menino lá de Sobral deu passos gigantes e virou Didi. E desde então, tenho muito orgulho de fazer parte da cultura desse estado. Só em 2024 foram investidos 70 milhões de reais em importantes obras em novas salas de cinema no interior. Saiba mais em cultura.rj.gov.br. Estado do Rio de Janeiro, o gigante da cultura. Governo do Rio, o trabalho não para, é todo dia e é de todos. Oito horas 3 minutos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. São 8 horas e 3 minutos em Campos. Muito bom dia para você ligado em 98,3, acompanhando a gente aqui pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Campos tem tempo nublado agora, chegou a frente fria aí, conforme a previsão. E a máxima prevista para hoje é de 24, mínima de 20, agora faz 21 graus no centro da cidade. O trânsito hoje está normal, seguindo aí o fluxo normal, intenso, né, neste momento, mas sem nenhuma lentidão registrada. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com Mauro Silva, ex-vereador, também secretário, é jornalista, ex-vereador, secretário de Desenvolvimento de Campos. A gente anota alguns cargos assim dos convidados. Como que é, Mauro? Desculpa, perdão. Soldado do Exército Brasileiro. Então, exatamente isso que eu ia falar. A partir de hoje, né, Luiz? Vamos botar lá no currículo, soldado do Exército Brasileiro. Foi secretário de Estado também, não me lembro qual pasta, Mauro, mas... Comunicação, estava na dúvida de comunicação, mas o homem que mandava lá repito, no Palácio das Laranjeiras, que tem o vizinho mais importante do mundo, né? Bom... Santa Úrsula, que é o vizinho mais importante do mundo do Palácio Guanabara, Santa Úrsula. Santa Úrsula, boa. Da universidade. Seu surdo, né? Santa Bárbara. Bom, vamos lá. E Aloysio, aí eu peço a você então para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Para ele falar que Mauro é advogado também, mas em relação a carreira militar não é específica, é Praça do Sargento Gildo Henrique, né? Ah, sim. É um belo soldado do Exército Brasileiro. Sim. Aí eleva o nível. Acabei sendo como Cabo José. Parece até parece o Louro José, Cabo José.
Meu Deus do céu. Eu nem sabia que seu nome era José, porque descobri agora. Enfim, Mauro, vamos lá. Dia 30, amanhã se completam exatamente 5 meses do governo Vladimir II. É difícil dissociar, né, do primeiro governo, mas é uma nova gestão, né? Embora seja a mesma, é uma nova gestão, com contingentes diferentes, tempo diferente, algumas mudanças também de staff, né? Câmara diferente após a eleição. Que nota de 0 a 10 você dá para esses 5 primeiros meses e por quê? Olha, Luiz, eu assim, a minha nota, meu filho falou assim para mim ontem, né? Pai, você vai dar entrevista? Vai, você tem que abrir a entrevista e falar que é conflito de interesse. Né? Está fazendo medicina, aí fala que é conflito de interesse. Por quê? Porque faz uma palestra, o médico vai falar tal de determinado remédio, você tem conflito de interesse. Então, assim, qualquer coisa que eu falo de nota para o governo é um conflito de interesse, porque, né, eu estou no governo, tal, eu quero tirar 10, quero passar com louvor. Mas, assim, a gente tem umas dificuldades, a gente começamos agora com algumas dificuldades inerentes, né, desse início de governo. Nós somos uma cidade com 519 mil habitantes, por exemplo, na saúde atendemos a mais de 1 milhão de pessoas na região, atendemos, é isso, atravessando algumas dificuldades inerentes do segundo mandato, sim, né? O segundo mandato é sempre mais difícil, porque a gente tem na realidade, a gente não está continuando, terminou uma gestão, são 4 anos, você tem que terminar uma gestão e começar outra gestão, mesmo sendo o mesmo prefeito, né? Então, talvez as pessoas não compreendam isso, acham que é a continuidade. Não é a continuidade, é uma nova gestão. É o governo, é o Vladimir .2, é o segundo governo Vladimir. Mas a gente tem que, não é de um ano para o outro, não é de 25 para 26. Tem que concluir a gestão, você tem que deixar a previsão orçamentária, tem que como se fosse o novo gestor que assumisse. Então, assim, temos essas dificuldades agora, iniciais. Nós tivemos, assim, a questão na queda na arrecadação dos royalties, questão no repasse do governo do Estado, que o Vladimir já falou aqui muito bem, que a gente teve dificuldades na questão da saúde, que deixou de repassar 200 milhões, mas o Vladimir está onde sempre esteve, está na rua, conversando com o povo, entregando obras e anunciando novos investimentos. Então, o trabalho de casa a gente está fazendo, mas esse momento aí, a gente precisa avançar e superar essas dificuldades, porque é um momento difícil que a administração vive, assim como todos os municípios da região estão vivendo, né? Por vários motivos financeiros do repasse de recursos. Mas a nota você não deu, qual é a nota? A nota eu vou passar de ano, né? Agora eu já vou dar uma nota 8, nota de 7 a 8 para o governo. A gente não pode começar com uma nota muito alta, porque depois a gente não cresce mais, né? Então, assim, a gente tem que buscar aumentar a nota aí, mas eu acho que a gente ainda está passando de ano. Está sendo aprovado, né? Então, Desculpa, pode completar, desculpa. Pode completar, Mauro, desculpa. Bom, então, a gente está passando de ano, está sendo aprovado, está superando as dificuldades, corrigindo o rumo. O Vladimir, assim, ele cobra muito a entrega dos secretários, né? Fez essa reformulação, essa reestruturação administrativa e, assim, trocando algumas peças para renovar os ânimos. Então, é natural agora que a gente começa a melhorar o desempenho aí depois de 4 anos de outra gestão. Agora é uma nova gestão. Se você tivesse que apontar os principais erros e virtudes do governo, seja o primeiro governo, seja esse início do segundo, quais você apontaria? Olha, eu vou assim apontar, as principais virtudes, vou deixar os erros para os adversários apontarem, né? Eu acho que a gente, assim, a questão do diálogo. Eu acho que o governo Vladimir dialogou muito, abriu novas frentes, trazendo oportunidades que a gente está trazendo para Campos. É um governo que tem um diálogo aberto. Eu acho, assim, aquilo que a gente falou já da questão de rusga, não entendo que seja rusga, entendo que seja um
um momento difícil. Acho que a gente avançou muito na saúde, nós avançamos muito na educação, né? Eu posso dizer na questão do IDEB, quando ele falou na gestão passada que você começa a reconstruir e começa a comparar o governo dele com o governo anterior, que deixou o município numa sequência também na questão de financeira, que eu acho que não dá para você ficar culpando, isso já é coisa do passado, mas eu acho que ele recuperou e colocou o município à frente, conseguiu recuperar muita coisa. Ele foi muito premiado. O Vladimir, ele na economia, algumas frentes importantes para fortalecer, né, a economia que nós tivemos. Ele fez um trabalho, para mim, na questão da capacitação do microempreendedor, na capacitação da economia. Ele deu muita possibilidade para os secretários trabalharem. Eu acho que a principal marca do governo, do primeiro governo, foi a questão da saúde e a recuperação da autoestima da população. Então, acho que a autoestima da recuperação é um dos principais legados que o Vladimir deixou no primeiro governo. Aí a gente vai para os problemas crônicos, que também não é de Campos, é questão do transporte. O transporte ainda continua sendo o maior desafio, Aloysio, para Campos, e eu acho que para o Estado e para todo mundo, porque o transporte é muito complexo, ainda mais se tratando de uma cidade da extensão territorial como Campos, com 4.000 quilômetros quadrados. Então, a nossa dificuldade foi e continua sendo o grande desafio, que é a questão do transporte. A nossa grande virtude, eu entendo, é a questão também, apesar de hoje, pela quantidade de gente que nós atendemos, toda a região, mais de 1 milhão de pessoas utilizam os serviços públicos de Campos, principalmente dos hospitais. Se você chegar no hospital lá, você vai ver a metade é a população de Campos e metade é a população ao redor, é a região que está sendo atendida, os hospitais, e com agravante. Quando a gente teve, normalmente, de forma o repasse dos recursos, né, do governo do Estado na saúde, nós promovemos uma saúde de qualidade, porque a gente fez a nossa parte e o Estado fez a parte dele. Hoje, na saúde, nós fazemos a nossa parte e o Estado não faz a parte do Estado quando precisa repassar os recursos da enormidade de pessoas que nós atendemos, que seria obrigação do Estado. Então, para mim, saúde e educação é um grande avanço e o transporte ainda continua sendo o maior gargalo para que a gente precisa superar isso aí. Mauro, você falou 2 vezes em atraso no repasse de saúde. O Vladimir falou aqui, né? E falou aqui sobre isso no Folha no Ar, deu números desse atraso. Sim. E falou de maneira ainda assim, sem dar nome aos bois. Ele falou que, nesse programa, se achavam que com esse atraso iriam forçar ele a apoiar determinado nome a governador, isso não seria assim, né? Posteriormente à entrevista, na inauguração do bairro Legal, lá no Jardim das Acácias, no Parque Guarulhos, ele parece, segundo eu consegui apurar, o bairro Legal se estendeu por várias ruas do bairro, mas faltou uma rua. Uma rua não foi contemplada. 3 cabos eleitorais de Marquinhos Bacelar, vereador, irmão de Rodrigo, teriam ido lá arregimentar as pessoas que estavam descontentes, com razão, né? Todo mundo recebeu, as ruas receberam e essa rua não, e começaram a provocar Vladimir, né? Que respondeu, quando um deles gravou no vídeo, cobra Rodrigo Bacelar. E continuaram provocando, e ele mordeu a isca, né? Aceitou a provocação, pagou o recibo
E aí falou de maneira clara, se estão achando que vão atrasar repasse para que eu apoie, estou dizendo aqui que não vou apoiar o Rodrigo. Né? Disse textualmente isso, o que ele não tinha feito no programa. Inclusive, o deputado estadual, Thiago Rangel, aliado de Vassalar, disse na terça-feira aqui que acha que o Vladimir errou, que ele se precipitou ao externar isso. Qual é a sua visão sobre essa sequência de eventos? Olha, Aloysio, sempre quando você está, o Vladimir está lá no palanque e está falando, né, num local, tem mesmo aqueles inflamados que ficam soprando no ouvido e que falam uma coisa, fala outra, aí vem do ouvido e passa direto, e o cara fala e está naquele clima, aquele negócio todo. Né? Então, assim, talvez, eu entendo que essa antecipação, essa discussão de eleição, porque o momento, eleição é um filme, não é um retrato. O que está hoje, certo? Não vai se consolidar, nós aí estamos ainda há mais de um ano para a eleição. Eu acho que... 1 ano, 4 meses e 5 dias. Exatamente, 1 ano, 4 meses e 5 dias. Então, assim, é muito dinâmico, Aloysio, é muito dinâmico. Se nesse momento o Vladimir ele entende que não deve apoiar o Rodrigo, né? Eu acho que se antecipou uma discussão, e essa discussão ela já vem, a princípio, desde o início, para mim, eu entendo que foi para ele a alternativa de mostrar o desespero que se encontra o município por falta dos recursos que são repassados pelo Estado. Né? Talvez tenha sido uma forma dele de protesto, de acentuar um problema que ele, e somente ele, assim, mais do que a gente, no caso, a gente assessora, está próximo, mas quem sofre a pressão, quem está no dia a dia, quem toca o município como um todo, é o prefeito. Né? Então, assim, a gente, de certas formas, tem uma coisa que eu não faria, ou alguém não faria, ou outro não faria, mas ele, no sentimento dele, e a gente, assim, coração, terra que ninguém anda, foi o momento que ele colocou para dar, talvez, chamar a atenção, ou dar um basta daquilo que ele não concorda. Né? E essa relação governo do Estado e município, ela não poderia estar passando por essa questão política nesse momento tão cedo. É o que a gente entende, é num raciocínio natural de que é muito cedo, quem sai perdendo é o município, quem sai perdendo é o Estado. Então, eu entendo que ele mostrou e desabafou aquilo que ele estava sentindo, que na visão dele é uma questão que está sendo prejudicado o município devido à declaração ou não alinhamento dele com o Rodrigo Barcelar. E aí você vê da política da dinâmica, quem estava no PP, o Vladimir já estava no PP, o Rodrigo já estava no União Brasil, aí há um fechamento nacional e os dois estão no mesmo partido. Então, assim, a única coisa que a maioria das pessoas não troca é de time de futebol. O Cláudio nasceu Fluminense, vai morrer Fluminense. Você nasceu Flamengo, eu nasci Flamengo, vou morrer Flamengo. Não é porque o Flamengo jogou mal isso ou aquilo, a gente vai trocar de time. Certo? Então, na política é diferente. A política é muito dinâmica. Eu acho que precisa ter um diálogo, mas o sentimento hoje que nessa relação quem sai prejudicado é o município, porque não existe o repasse do governo do Estado. E não dá para se misturar essa questão política com a administrativa. E, assim, é um apelo que a gente faz para que se normalize a situação para o município. Não dá para governar o município sem o recurso, onde você atende mais de 1 milhão de pessoas, quando você tem uma população de 520 mil habitantes. Acho que a gente precisa apaziguar isso, né? Isso é, como você colocou, isso é um trabalho que Bruno Dauaire sempre tenta fazer, apaziguar, mas a gente precisa
precisa colocar as coisas no lugar para que a gente tenha o melhor para Campos. Mas, assim, é uma questão de foro íntimo dele. Compreendo que, na questão do Vladimir, ele falou porque realmente está sentindo, e só ele sabe a temperatura, só ele sabe o sarrafo, né? Então, a gente, como está aqui para contornar essa situação e melhorar essa relação que é importante para a gente. É isso que a gente espera. Eu vou repetir, Mauro, as palavras que o Vladimir disse aqui no dia 16 desse mês ao programa. Porque a gente fala atrás de repasse, mas onde? Quanto? Vou repetir as palavras dele. Ano passado, a expectativa de receita do Fundo de Saúde do Estado a Campos era 150 milhões. Tá. Sabe quanto foi pago? 27 milhões. E só foi pago porque eu tive que ir à Justiça. Este ano, 2025, né, até agora não veio um centavo do Fundo Estadual de Saúde para Campos. Mauro? Estou ouvindo. Não é isso, a frase dele. Então, exatamente, é ele que vê a temperatura. A falta do repasse realmente é prejudicial ao município. Assim como também eu acho que a questão da boa vontade para resolver a RJ, a estrada de ceramistas, também pode ser uma questão política. E isso tá prejudicando o município, né? Então, o que eu acho e o que eu entendo é que não deve haver essa pressão do governo do Estado, do município, diante da visão do Vladimir, para se conquistar algum apoio. O Vladimir é sempre muito claro, ele sempre deixa claro que na paz e no amor ele vai bem, mas no aperto, na questão se ele se sentir ameaçado, chantageado, ele falou, Mauro, eu não tenho outra alternativa, não dá, porque eu não posso estar aqui apanhando e ficar por isso mesmo. E aí vem aquela coisa, né? Se ele não grita, quem é que vai gritar? Né? É complicado. A gente está passando um momento difícil, essa relação do governo do Estado. Acho que o governador poderia, há muito tempo, já ter interferido, ter resolvido essa questão. A dificuldade de diálogo com o governo do Estado é cada vez maior e a gente está sofrendo por isso, Aloysio. Está sofrendo por essa questão, que acho que devia ter assim, uma convivência, um código de convivência entre o Barcelari e Vladimir, mas eu entendo e estou acompanhando de perto e sei que a dificuldade do município é muito grande. Falando pelo município, assim, as pessoas precisam compreender que o município sozinho não caminha e está fazendo além do que ele faz. Ele atende muito mais, entendeu? Mauro, estamos falando de política, né? Estado, campus, eixo Rio-Campos. Na verdade, e você conheceu muito bem, você participou você foi secretário de comunicação do Estado nesse período, onde campistas tiveram maior protagonismo na política fluminense, foi, sem sombra de dúvida, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando o Garotinho se elege governador, tinha tentado a primeira vez, perdeu para o Marcelo Alencar, veio uma segunda com o César Maia, venceu a eleição, com apoio do Brizola do PT, Benedito foi a vice, ele sai do governo, deixa com Benedita, se candidata em 2002 a presidente, é muito bem votado, em 15 milhões de votos, ele passa Ciro Gomes, quase passa José Serra, né, para fazer o segundo turno com Lula, no que é considerado por todos os analistas como o auge de Garotinho, né, aquele ali foi o auge dele. E, a despeito de ter tido uma bela votação, mas não ter conseguido sucesso eleitoral, a presidente, ele elege o Rosinha em turno único, concorrendo contra a Benedita no cargo. Você participou ativamente daquele processo, você esteve ali, né? Você sabe mais detalhes do que nós, por exemplo, você viveu aquilo ali. E desde então, né,
houve realmente, a Rosinha voltou a campo, fez 2 governos, o segundo governo já afetado por queda de arrecadação de royalties, né? Vai persistir no governo Rafael, estamos falando sobre isso aqui agora, né? É uma coisa que começou agora, vem tombando aí, pelo menos desde dezembro de 2014, esse problema com decréscimo de arrecadação. Basta lembrar que servidor público de campo tinha plano de saúde até dezembro de 2014. Não tem mais e não tem perspectiva de ter, porque não tem dinheiro para pagar. Mas desde então, desde esse auge dos garotinhos, essa sucessão do marido para a esposa no governo do Estado, nós não tínhamos políticos de campos com tanto protagonismo no cenário estadual como temos agora. Nós temos Rodrigo Bacelar, como eu e a Folha adiantamos, no dia 9 desse mês. No dia 19 vai sair a vaga do TCE, foi fechado o acordo, Pampolha vai para o TCE e vai levar de brinde a SEDAI de porta fechada. No dia 19, sai a nomeação de Pampolha, como o Cláudio Nogueira leu aí, no início da notícia da Folha, no início do programa, não só foi para lá, como já é vice-presidente do TCE. Enfim, porque Pampolha sai da linha sucessória, Castro tem que disputar, vai querer disputar um mandato, pode ser senador, pode ser deputado federal, tem que ser até 4 de abril, e a pergunta é uma só, quando o Rodrigo assume? Outubro? Início do ano que vem, o data limite, que é abril, ele quer em outubro. E como tudo que se refere de Rodrigo Cláudio Castro, se ele quer em outubro, bem provável que ele vai ter em outubro, né? E, ao mesmo tempo, você tem Vladimir Garotinho, prefeito reeleito, primeiro turno, muito cacifado, né? Conseguiu um desempenho na 98, na Pedra, né? No centro, que os pais não conseguiram ter, né? Superior que os pais conseguiram ter, os pais sempre tiveram resistência na Pedra, embora já tivesse vencido, mas não com tanta vantagem. Tem que lembrar que Caio ganhou bem de Vladimir na Pedra em 2020, né? Uma boa vantagem. Sai cacifado e tem seu nome colocado como vice-governador numa chapa, talvez, que vai ser por Eduardo Paes. O Washington Reis esteve aqui para a missa de abertura da SAF da Coagro. Frederico Paes diretor da Coagro, é vice-prefeito, e é do MDB, amigo de Washington, e o Washington colocou que Vladimir pode ser candidato a governador pelo PMDB, pode ele ser vice dele, ele sabe que o Washington Reis está inelegível hoje pelo Supremo, né? Enfim, para resumir a ópera, desde garotinho, você concorda que desde garotinho, Rosinha, nós temos hoje, a política de campos hoje tem o seu maior protagonismo no estado do Rio de Janeiro, desses 2 nomes, Rodrigo Bacelar e Vladimir Garotinho? Olha, Luiz, perfeito. A sua colocação, a sua análise é perfeita. Primeiro que, assim, Garotinho é um fenômeno político. E eu tenho certeza, assim, que a história vai fazer jus o que ele representa e o que ele representou e o que ele ainda representa, o que pode representar, né, para o Estado e para o Brasil, né? A Rosinha, a força do Garotinho, a força da Rosinha, a força da família Garotinho foi sempre muito grande, porque teve a capacidade de se comunicar e de fazer pela população mais carente, e sempre foi um governo voltado para a rede de proteção social, governando para os que mais precisam. O Garotinho é muito forte, e assim, quando o Garotinho sai para ser candidato a presidente, né, e aí a gente fala na questão da questão de foro íntimo dele, e ele poderia ter sido reeleito e saído depois para presidente, mas de qualquer forma, ele com 1 minuto de televisão chegou a quase 18 milhões de votos, né, mostrou protagonismo e um fenômeno
que sempre foi um garotinho fazendo política e que ainda é e ainda tem muita força política no Estado. Eu entendo que é diferente a questão da comparação de assumir o governo do Estado, como a Benedita assumiu, e o Cláudio Castro e o Rodrigo. Por quê que eu entendo? Porque, apesar da Benedita ter assumido, sempre foi muito forte. Forte. Né? Mauro, perdão. Você falava em Benedita, deu uma travadinha no áudio, se puder... Não, Benedita, o garotinho sai para ser candidato. A análise foi o que, né, só para contextualizar, sai para ser candidato. Fica a Benedita. E a Benedita tem lá, entra em abril, tem lá esse período de governo dela. Isso era garotinho e Benedita. Né? E o garotinho elege Rosinha no primeiro turno, numa campanha extraordinária, que a gente teve a alegria de participar, de fazer a campanha em televisão, de coordenar a comunicação, foi extraordinário. Hoje nós temos o Rodrigo e o Cláudio Castro. Só que não dá para comparar a força do garotinho quando governador e a do Cláudio Castro. O garotinho sempre foi... A importância política, o garotinho construiu ser governador do estado do Rio de Janeiro. Ele saiu de Campos e virou governador, e ele é o dono da história dele. Né? Teve Brizola, tudo bem, que ele seguiu a época, mas ele construiu a história dele. O Cláudio Castro sai de vice, né? Aí tem o impeachment de Witzel, e ele assume o governo do Estado. Então, a força, o parâmetro dessa força, e eu vou chegar lá, Luiz, o parâmetro dessa força do garotinho não se compara à estatura do garotinho. Cláudio Castro não pode ser comparado à estatura do garotinho, mas não tem a mínima condição do que o garotinho foi, do que o garotinho é, do que ele representou para o Estado do Rio de Janeiro, assim como também é o governo da Rosinha. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Rodrigo, que a gente tem que ter o respeito pelo Rodrigo, por onde ele chegou, porque ele foi, eu acredito, comparando a época, que Rodrigo hoje tem mais força do que o Pisciani tinha a época dele como presidente da Assembleia. Eu entendo o Rodrigo como uma pessoa que teve a capacidade de ser o mais forte da Assembleia Legislativa no tempo que eu acompanho a política. Eu quero dizer o seguinte, o Rodrigo, em relação a Cláudio Castro, ele agora, como você vê que estrategicamente Pampolha não vai, e você adiantou na sua coluna, Luiz, que Pampolha ia, de certa forma. Né? E o pessoal, não, ele não vai. Bom, acabou indo, numa estratégia de quem? De Rodrigo. Há de se negar a força do Rodrigo? Não dá para se negar a força do Rodrigo. Então, e ele hoje, no governo do Estado, ele vai ter muito mais força do que a Benedita teve na época do garotinho, porque o garotinho jamais permitiria, e como não permitiria pela força, pela imposição, pela estatura política do garotinho, que a Rosinha fosse perder a eleição para a Benedita. Hoje é diferente. Hoje o governador Cláudio Castro, né, com todo respeito, ele não tem sobre Rodrigo a ascensão sobre o processo eleitoral, sobre o processo político. Ele não tem a mínima ascensão como tinha garotinho na época dele. Então, a estratégia do Rodrigo de, né, ser o próximo na linha sucessória, que vai ter que passar por uma eleição também direta na Assembleia para ele ser governador, né, vai ter que ter eleição para governador, vai ter que ter eleição para vice-governador, vai ter que ter eleição para presidente da Assembleia. Né? Então, o Rodrigo é muito mais forte. E ele, sem dúvida, também saindo de Campos, e aí que eu quero chegar a um ponto de como Campos gerou talento, como Campos gera talento para a política, como Campos é forte na política, e Campos não pode ser prejudicado, aí, abrir um parênteses, não pode ser prejudicado por essas forças que acaba prejudicando na hora de discutir política. E assim, e o Vladimir está sempre correndo atrás, está buscando, ele está preocupado em exercer o mandato dele, em concluir e fazer o que tem que ser feito, que é a gestão dele.
Fecha parênteses. Então, o Rodrigo é muito forte. Ele exerce um poder na política fluminense que o Garotinho exerceu à época. Não tenha dúvida disso. Agora, o que a gente pede e apela para o bom senso, que essa força se reverta pelo Estado, se reverta pelo município, se reverta pelo diálogo. Que essa força se reverta para não fazer dessa força uma queda de braço, onde você tem uma liderança inegável, que o Vladimir ele tem todas as condições de ser candidato a governador, como o Washington disse, pode ser um vice-governador, pode ser um candidato a senador, pode ser candidato a aquilo que as circunstâncias permitirem e que ele queira ser candidato. Então, são duas lideranças. Vladimir é um expoente, é uma liderança forte, regional, tem um futuro brilhante pela frente, pela capacidade do diálogo, pela capacidade de gestão. Então, são duas forças muito fortes. E quando se assumiu, você lembra disso? Eu sou cabeça branca, e estou no time do cabeça branca. Quando assumiu, tanto o Rodrigo naquela força e o Vladimir também com essa força, quando assumiu, o que a gente falou? Que era uma nova geração que acabava as brigas dos antigos. Aí veio o Caio Viana, que foi assim extraordinário, a aproximação de Caio Viana, a quem o grupo tem um compromisso de apoiar, de ajudar também na composição, né? Ressaltar. Quando assumiu, a gente falou assim, pô, é o novo. São assim as novas gerações que vão acabar com a briga para que a gente possa fazer o melhor para o povo. Não foi essa a filosofia, não foi isso que a gente entendeu no início, Aloysio, que seria um modelo diferente disso. Então, assim, acho que cada um tem a sua força. Vejo que é importantíssima a participação do Vladimir. Em qualquer cenário, ele está pronto para isso, está pronto para ser candidato a governador, está pronto para ser um vice, está pronto para ser senador, está pronto para fazer aquilo que é o mais importante, e com certeza Campos vai ganhar muito com a ascensão do Vladimir. Eu tenho certeza disso. Agora, o que a gente precisa fazer, nesse momento, é acabar, ainda é cedo para a gente falar, eu acho, é cedo para falar nas eleições estaduais, porque o prefeito ele continua trabalhando e focado no aprimoramento do governo, né? Então, eu acho que a gente precisa acabar de resolver isso, a gente precisa, eu tenho certeza, né, que o Barcelar, que o Rodrigo, acredito que por ser campista ele não vai trabalhar contra a cidade, eu gostaria de acreditar e quero acreditar nisso, né? Então, só por achar que o Vladimir será um adversário na próxima eleição. O Barcelar não vai dar as costas para o povo também, né? Para a sua própria cidade. Se ele fizer isso, não estará prejudicando só o Vladimir, e sim a população de Campos. Então, o que a gente precisa é ter essa clareza. Nós precisamos ter essa clareza que a gente precisa ter um código de ética de convivência. Não dá para antecipar isso com duas potências que a gente tem que admitir a força do Rodrigo, né? Você tem que admitir a força do Rodrigo, e o Vladimir também é a força de Vladimir. Cada um na sua esfera, ele é muito forte. Então, a gente precisa rever essa discussão e a gente precisa chegar a um consenso em nome do povo de Campos, em nome da população, em nome dos serviços que a gente presta, que a qualidade do governo que o Vladimir implementou no primeiro ano, teve a ajuda de Cláudio Castro, teve o repasse obrigatório que tem que repassar, teve. Então, a gente precisa parar com essa discussão e trabalhar e focar, assim como o Vladimir falamos recentemente, Mauro, eu quero governar, quero focar, se tiver que buscar dinheiro novo, vamos buscar. Ele está focado em aprimorar essa nova gestão. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa discussão, a gente precisa acalmar essa discussão e empurrar um pouquinho para frente, onde é o foro que vai ser a eleição,
Eu acho que é lá que a gente precisa, cada um colocar suas ideias e que o povo escolha quem é o melhor, né? Até porque eu acho que a gente tem muito a ganhar. E foi que a gente fez essa previsão no início, tanto da ascensão do Bacelar, quanto da ascensão do Vladimir em Campos. Mauro, Rodrigo tem uma capacidade de articulação, como você disse aí, enumerou vários aspectos disso. É admirável, é inegável a sua capacidade de articulação, sobretudo no bastidor, né? Agora, o Rodrigo não tem densidade eleitoral no Estado. Na verdade, a última eleição provou que ele não tem nem Campos, né? Ele tem, talvez, Rodrigo, ele tem um poder maior do que a densidade eleitoral dele. E ninguém chega ao governo do Estado, nenhum Estado, só com isso. Ele precisa de voto, né? As eleições presidenciais de 2018, de 2022, eu fiz e você acompanhou pesquisas de 15 municípios aqui do Norte e Noroeste, região dos Lagos. Pude antecipar a vitória de 11 prefeitos com base nessas pesquisas, inclusive de Campos, Macaé, mas também Arraial do Cabo, Cabo Frio. Ou seja, eu vi pesquisa beça, né? E alguns institutos, não todos, que era eleição prefeito, fizeram um corte nacional. O recall de Lula e o recall de Bolsonaro. Eu não usei isso porque não era o meu objetivo, era falar de prefeitura, mas eu tive a curiosidade de comparar os números que eu recebia com os números da eleição do segundo turno de 22. Se já era grande a vantagem de Bolsonaro sobre Lula no Estado, ela aumentou. Pelo menos esse era o quadro ali em 2024. E nada indica que tenha mudado. Nada indica que tenha mudado. Eu estou falando do Estado do Rio de Janeiro. Né? Bolsonaro, ou seja, em urna e pesquisa, ele é mais popular, bem mais popular que Lula no Estado do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, numa videochamada, Bolsonaro fechou o apoio entre os dois, entre Bolsonaro e Rodrigo, né, fechou o apoio com duas pré-condições. Primeira, que não surja nenhum fato que o desabone Rodrigo. Né? Não sei se tentativa de golpe de Estado pode ser um fato que desabone ou não, mas enfim, o critério de Bolsonaro. E o segundo é indicar o vice, né? E dar o vice da chapa. Ocupando, você falou, você deu um exemplo aí, Benedita estava na cadeira, não se reelegeu, Rosinha se elegeu por um turno único. Mas tem exemplos do outro lado. Pezão não tinha densidade eleitoral, concorreu na cadeira, se elegeu. E ganhou dos favoritos, Crivella e Garotinho, em todas as pesquisas. Atropelou os dois. Garotinho foi no segundo turno. Ficou. E o próprio Cláudio Castro, em 2022, a esquerda, com a sua falta de pragmatismo, postando uma pessoa com alta rejeição, como Marcelo Freixo, né? Que se deu no que deu. Né? Rodrigo Neves não decolou, Cláudio Castro no primeiro turno. Ou seja, assim como o Benedito o cargo não se elegeu, perdeu no primeiro turno, você tem dois caras com pouca densidade que sentaram na cadeira e se elegeram. Cláudio Castro, inclusive, em turno único. Né? Isso, somado ao apoio de Bolsonaro, não torna o Rodrigo um adversário muito consistente, no seu entender? Olha, o Vladimir foi eleito com 70% dos votos, foi reeleito com 70% dos votos. Em Campos. Em Campos, né? E o Vladimir transita muito bem entre Bolsonaro e transita muito bem entre Lula, porque a política é feita de diálogo. É feita de diálogo. E o diálogo do Vladimir dialoga muito bem, tanto com Bolsonaro quanto com Lula, porque na cabeça dele é muito claro que esse diálogo ele faz, porque faz política pensando em trazer o que tem que trazer para o município de Campos.
Eu acho que a eleição federal, eu não vejo que ela possa interferir na estadual. Até porque esse apoio que o Bolsonaro, a única, né, e uma das vantagens que o Rodrigo pode ser, se o Bolsonaro realmente entrar de corpo e alma na campanha, não com a metade. Aí ele vai ser competitivo. Não vou dizer que ganha a eleição, vai ser competitivo. Como todo mundo pode ser competitivo. Até lá, como você diz, até lá tudo pode acontecer. Até mesmo Nada. Até mesmo nada. Né? Mas, Marcel, Então, até lá tudo pode acontecer, até mesmo nada. Então, assim, eu acho que a eleição, que a questão eleição federal não vai interferir no estadual. Essa é a minha visão, né? Pode ser que alguém pense diferente. Eu vejo que a competitividade de Rodrigo está associada, está atrelado a Bolsonaro, se ele entrar e se ele entender, entrar de corpo e alma na campanha de Rodrigo, mas vejo também a força que já exerce Eduardo Paes na capital, e se fosse Eduardo Paes, como tem namorado e tem convidado o Vladimir para conversar, e Vladimir tem conversado com vários segmentos, é uma chapa imbatível, Eduardo com Vladimir de vice. É uma hipótese. Então, você acha que Eduardo com Vladimir é imbatível? Eu acho. Eu acredito que é uma chapa imbatível o Eduardo, pelo que o Eduardo representa, né? Ali pelo espectro de influência dele na cidade, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, ali no entorno da metrópole, e Vladimir com toda a liderança dele aqui em Campos e também no estado do Rio de Janeiro, e você vê aí o Vladimir Garotinho. Né? Vladimir Garotinho, ele tem um recall extraordinário, e aí tem uma história toda que vai contribuir para isso. Então, a questão do voto é uma questão que, por exemplo, Bolsonaro trouxe várias emendas para Campos, né? Eduardo Paes é um excelente gestor. Então, seria uma unificação benéfica do Rio com a Guanabara. Essa relação de Eduardo com Vladimir seria muito bom. Eu entendo que é um bom caminho. E entendo também a competitividade de Rodrigo com a força de Barcelar. Acho que, perdão, de Rodrigo com a força de Bolsonaro. Então, assim, é aquilo que eu falo. A política não é um retrato, é um filme. Tem muita coisa ainda pela frente. Tem tempo aí, gente, para caminhar. Você que adora pesquisa, você viu a pesquisa do Instituto Paraná. Não, eu vou chegar nela. Então, eu vou esperar você chegar aí para fazer a observação da questão do que é consolidado, né? Você que é um cara especialista em números, né, Luiz? Rapaz, é engraçado, eu fiquei com essa fama de especialista em números. Eu sempre fui péssimo em matemática, mas matemática é leitura, né? É leitura. De projeção. Aristóteles que dizia, né? Excelência não é virtude, é um hábito. Se você faz muito, você acaba ficando razoável naquilo. Mas eu falo isso com o Cristiano, que o bom matemática sempre foi Cristiano. Inverteu. Ele era bom ele era bom matemática de anotação. Na idade adulta, a gente trocou polaridade. Ele ficou bom em natação, eu fiquei bom em matemática. Mas vamos lá. É coisa de irmão, né? É coisa de irmão. O irmão vai reduzindo entre eles. Um aqui é esporte, faz medicina, o outro faz direito. Então, são gêmeos. Rapaz, mas Cristiano virava com a mim, mano. Ele é bom, o Cristiano é bom. Virava com a mim. Cristiano, ele é fera. O cara pula da pedra do Leme, some na sua vista, vai sair no final de Copacabana. É verdade. O cara virou com a mim, mas vamos lá. Ele vai, qualquer hora eu quero ver ele nadar de gargaúa a Tafona. Rapaz, eu já nadei ali, até convivi, mas ali é perigoso por conta da corrente, né? E depende muito se a maré está vazante ou tá enchendo, né? Tá vendo, Cláudio? Como o irmão fala do outro, mas protege? Entendeu? Já não vai ouvir, mas não vai não. Não Peguei brinca, uma não. corrente ali uma vez e escrevi um texto sobre isso, que é para que eu não morrer afogado por sorte. Jogou lá
lá para o meio do mar. Mas, enfim, vamos lá, as pesquisas, né? Cadê a pesquisa de governador Aloysio? Está aqui. Pronto. Aqui. Paraná Pesquisas feita em 19 e 23 de maio, isso é bem recente, né? E todo mundo noticiou essa pesquisa. Agora, como você falou que eu gosto de pesquisa, eu tinha feito anterior de abril. E eu acho que a Folha da Manhã foi o único, pelo menos do que eu li, dos veículos do Estado, que fez a linha entre abril e maio. Afinal, o mesmo instituto, mesma metodologia, né? Então, nesse período aí, vai dar 45 dias, tá? Uma foi no início de abril, a outra foi já no final de maio. Eduardo Paes saiu de 48,9% de intenção de voto para 57%. Tarcísio Mota saiu de 8,7% do PSOL, saiu de 8,7% para 8,3%. E Rodrigo Bacelar, de 8,2% para 10,4%. Tem ainda o médico bolsonarista, né, o Ítalo Marcini, é uma espécie de candidato a Pablo Marçal, Fluminense, que saiu de 1 para 1,6%, então não mudou muita coisa. Quer dizer, a vantagem de Paes hoje, né, para Rodrigo é de 46,6 pontos. É muita vantagem, né? Mas também tem muito tempo até a eleição. Como é que você projeta a partir desses números, Mauro? Olha, eu trabalharia agora, no início, na questão, nós estamos falando da Paraná de maio de 2025, né? Olha só, a gente tem aqui a situação eleitoral para governador espontâneo. Eduardo Paes tem 7,6 espontânea, Rodrigo tem 0,3. Eduardo tem 7,6 na espontânea. Então, isso mostra que não existe, é muito cedo para se falar em consolidação de números. Por isso que para a gente que está no métier, hoje está se discutindo política. Mas isso só vai chegar lá na ponta o ano que vem, perto da eleição. Essa compreensão, esse apelo que eu faço. Então, eu acho que espontaneamente você ter, como tem aqui, você vê, o cara, o Eduardo, não estou falando que o Eduardo está bem, que o Rodrigo está mal, mas eu estou dizendo que 7,6 na espontânea para governador, na espontânea, e Rodrigo com 0,4, não chega nem... Não, perdão, Mauro, perdão. Quem tem 0,4 na espontânea é Tarcísio. Tarcísio, Rodrigo tem 0,3. 0,3. Mesmo que Marcelo Freixo e Thiago agora, que Pampolha, que tinha 0,2, que está fora do jogo eleitoral. Né? Mas aí, Aloysio, a gente vê que ninguém está focado, não está ligado agora em eleição para o próximo ano. Então, tem muita coisa, muita água para rolar por debaixo da ponte. E aí você fala assim, se Rodrigo assumir o governo do Estado agora, ou quando assumir, porque vai assumir, só não sabe quando, né? Então, porque ele falou que Thiago ia para o tribunal e foi. Ele disse que a estratégia dele é uma estratégia, ele é focado na estratégia dele. Aí, saber assim, vai agregar valor o governo do Estado? Não vai agregar valor? Vai puxar para cima? Vai puxar para baixo? Então, assim, precisa ter, são essas variáveis que nós temos, que pela gestão de Eduardo Paes, acho que vai ser, por isso que eu falo, a possibilidade de Rodrigo se tornar um candidato competitivo se Bolsonaro, se a família Bolsonaro entrar na campanha dele de corpo e alma. Fora isso, ele vai ter muita dificuldade de ser um candidato competitivo. E assim, eu também acho que ninguém pode menosprezar a capacidade e a inteligência de Rodrigo. Também, se ele sentir que não vai ser candidato ele vai abrir uma vaga no Tribunal de Contas no próximo ano. Ninguém sabe, né? Então, assim, são várias possibilidades que a gente tem que pensar até chegar lá.
mas eu acho que essa pesquisa Paraná mostra, primeiro, o desinteresse do povo por política agora, campanha eleitoral, muito cedo, e quando você coloca o nome lá, o recall de Eduardo na capital, essa pontuação dele é só agregar isso se tiver muita força em torno de Rodrigo. E aí a gente tem aqui o Vladimir saindo com 70% numa eleição em voto em Campos, fazendo essa junção Eduardo Paes e Vladimir. Eu acho que vai ser uma chapa muito competitiva para disputar a eleição. Tem um componente, o Washington Reis também. Sim. Né? Então, que a gente não pode esquecer da força do Washington Reis, que é muito forte. E se ele superar a questão judicial, ele é um candidato que também poderia... Eu acho assim, por isso que eu acho que hoje, por isso que o Vladimir falou, Mauro, eu estou focado na gestão, vou aperfeiçoar a nossa segunda gestão e quero mais para frente discutir a política. Aquele não apoia o Rodrigo de jeito nenhum foi mais um dia que o nego fica botando no jogo e brigando. E o pessoal quer fofoca, né, Luiz? O cara quer botar pilha, tem um monte de gente para botar pilha. Para botar pilha é aquele monte de gente e tal. Mas eu acho cedo e acho que a pesquisa mostra isso claramente, tanto para todos os candidatos, que não tem ninguém cristalizado agora, e é natural com o período que antecede as eleições, só nós mesmos estamos discutindo isso. Você, o tarado da motocicleta por política, por eleição, eu, o tarado da motocicleta, o Cláudio, e a gente vai discutindo isso. Está aqui no nosso meio, esse negócio. Rapaz, eu nem gosto tanto assim de política, eu só faço. Jornalista, mas... Chega na hora, você gosta de fazer, você é bom nisso, sabe fazer. Pô, você vai acertando, você fica com certo orgulho de acertar as projeções, né? Claro. Então, na hora que errar, né? Opinião qualificada, respeitada, a gente está aqui para... Mas, enfim, você tem razão, são 80,3 na espontânea de indecisos. Pô. Matematicamente é uma eleição completamente aberta. Exato. Não dá para prever isso agora. Agora, assim, você falou Bolsonaro de corpo e alma, tem que lembrar que Lula estava preso em 2018 e pôs Haddad no segundo turno. Bolsonaro pode estar preso no ano que vem, né? Então, essa vitimização de Bolsonaro, como foi com o Lula em 2018, pode ser benéfica para os nomes que ele apoiar, né? Mas isso, enfim, depende do direito supremo, mas as provas são muito robustas, né? Agora, Mauro, presidente da República, são 8h59, última pergunta. Presidente, qual a sua opinião? Essa aqui é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque o que vai... Aquilo também gira em torno de Bolsonaro. Se Bolsonaro... Eu acho que, assim, como é que Lula vai chegar lá na eleição para presidente? É difícil a gente saber. Está com a máquina é sempre muito forte. Mas a gente tem aí, eu acho que vai girar em torno de Tarcísio e o Lula, um candidato que Lula indicar. Infelizmente, já é o extremo. É Lula ou Bolsonaro, é extremo que não é bom para nenhum lado nem para o outro. É extrema esquerda, extrema direita. Então, assim... Você acha que o Lula é extrema esquerda? Eu acho que talvez o Lula não, mas o conjunto que se representa para a esquerda do Lula, eu acho que... Sim, e tem o Centrão, fica todo mundo querendo o apoio do Centrão para implementar o que ele acredita de política, né? Mas eu acho que o Lula, claro, se o Lula, eu acho que é esquerda, assim como o Bolsonaro... Esquerda não, eu falei extrema esquerda. Eu acho que é a polarização, né? Vou trocar a palavra extrema por polarização. É melhor, é coloquial, porque extrema demanda aí um tratado filosófico. Mas a questão da polarização dos dois é que faz a diferença nessa discussão, Aloysio. E assim, Lula vai ser candidato? Até por enquanto vai. Bolsonaro vai ser candidato? Não.
Não vai. E aí, quem vai substituir? A imprensa do Rio de São Paulo tá dando que assim, que ele vai botar um Bolsonaro lá, ele não vai botar Tarcísio. Mas assim, então, você acha que qual outside, algum outside ele vai colocar? Não, ele colocaria alguém dele, ou Flávio, ou Eduardo, ou Michele. O Flávio... A imprensa carioca e paulista está dando isso hoje como uma coisa certa. Você acha assim, o Flávio trocaria uma eleição consolidada do Senado para se arriscar a ser candidato a presidente da República? Né? Será? Não sei, eu acho que assim, é o que eu falo, ó. Pesquisa também, né, Mauro? Espera a pesquisa, né, para ver como é que é. Eu quero que você me convide em junho do ano que vem ou lá mais próximo, né, março ou maio, para a gente voltar a falar sobre isso. Porque é exatamente lá que a gente vai entender essa dinâmica, que é muito, né, que é muito volátil, é muito rápido. Né? O cara vai hoje, foi o que eu falei, você tem um cara que torce para o Fluminense aí, você torce para o Flamengo, vai continuar torcendo. Mas os outros não, também, porque hora está no partido, hora está em outro, hora está no... Isso é política. Eu particularmente, assim, é questão de análise, eu acho que a melhor chance de reeleição de Lula é se vier um Bolsonaro do outro lado. Eu acho que se vier alguém com menos resistência como Tarcísio, é bem provável que o Lula não se reeleja. Sim. Mas também Tarcísio se elege sem os votos do Bolsonaro? Talvez não. Talvez não. É muito... Né? É o tal do corpo e alma, né? Se não entrar de corpo e alma. Ele pode ser até um candidato da direita, mas sem o corpo e alma do Bolsonaro, do bolsonarismo... Não dá, verdade. Pode ser que... Lula e Bolsonaro são sombras de mangueira, né? Nada cresce embaixo, né? Eu já ouvi isso, Luiz. Garotinho também. Eu já ouvi isso. Ai, meu Deus do céu. Quem disse para você foi Almir. Professor Almir, um abraço ao professor Almir. É um papo sempre bom, né? De vez em quando eu falo assim, vou almoçar com o professor Almir. Aí a gente vai bater um papo, né? Não, bater um papo é força de expressão, nós vamos para o monólogo. E aí eu fico ouvindo o professor Almir. É um mestre, é um quadro extraordinário, o professor Almir. Almir, eu já fiz uma comparação aqui. Desculpa, perdão. Eu fiz uma comparação aqui. Lembra do governo Bolsonaro? Você tinha aquela ministra da Agricultura, Maria Tereza Cristina. Isso. E Tarcísio. Sempre falamos isso aqui. Estou colocando o nosso programa como parâmetro. E talvez a maior parte da imprensa, da população, independente de questão partidária, mas dentro daquele governo. Que você tinha lá esse coronel aqui, comandante do Exército, como ministro da Saúde, que hoje é deputado federal, o Pazuello, né? Dentro desse quadro, seguindo esse staff de Bolsonaro, você tinha Tereza Cristina e tinha o Tarcísio, que a gente sempre fala, excelentes quadros. Aqui no governo municipal de Vladimir, o primeiro nome que aparece como excelente quadro é o Almir também. Sempre. O Almir é um campeão. A gente sai para bater um papo, conversar, e aí ele fala. Poxa, gostei muito de conversar com você também. Quem paga a conta? A gente diz. Uma hora outra. Tá bom. Mas tem pior. Olha se tem pior. Aqui a gente tem, a gente criou aqui entre nós o troféu RH. Troféu Roberto Henriques. Né? Porque aquele entrevistado que pergunta só bom dia. Então, o cara vai levar até o final. Aí estão disputando o troféu Roberto Henriques. O próprio, Garotinho e Jefinho do IFE. Jefinho é campeão. Jefinho... Não, o Roberto consegue ser um pouco mais superlativo, porque o Roberto, depois de falar meia hora, ele fala assim,
Mas aí, Luiz, você me pergunta, eu falei, não, Roberto, não perguntei não. Eu quero perguntar, você não deixa. Aqui são 9 e 6. Você vai trazer aí a questão de deputados também, Luiz? Ou tá... Tô com horário meio bananado. Acho que dá para... Previsão sua para deputado, os 3 nomes do grupo. Quer dizer, se Vladimir vier vice-governador, Tassiana federal, o governador. Se Vladimir vier federal, Bruno, Caio e Tiago, a estadual do grupo, né? E Tiago pode estar guardando vaga para a garotinha, para a Rosinha. Vamos falar sobre as projeções do grupo. Como é que você projeta? Olha só, eu acho o seguinte, eu projeto assim, eu acho que tem alguns compromissos aí de campanha, acho que eu apoio a Caio, eu apoio a Bruno Dauaire, eu apoio aos candidatos. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser candidato e vejo que isso é uma decisão de foro íntimo aí do Vladimir, que lidera todo esse grupo. Eu entendo que essa discussão cada um vai ter suas preferências e também a gente, quando fala, a gente tem que falar também, pensar que não é só o nosso grupo que vai lançar candidato, né Aloysio, Cláudio? Eu acho que tem que ver a composição dos outros candidatos e entender, entender como vai se dar isso. Mas o nosso grupo, vamos esperar mais um pouco aí e entender quem está pronto para... Todo mundo tem direito de saber quem está em melhores condições para ser candidato e tocar o barco. A última coisa... Clarissa na pesquisa, em 3º lugar no cenário sem Castro e 4º com Castro, empate técnico. Clarissa está no jogo, né? Com certeza, é um recall dela, ela fez mais de 1 milhão de votos da vez passada, se não tivesse outro candidato também da direita, com certeza ela poderia ter ganho a eleição passada, né? Foi competir com o Romário, só tinha uma vaga, mas a performance da Clarissa é extraordinária. E tá no jogo. Então é isso. Eu acho que a política, vamos voltar a falar nessa dinâmica toda. E aproveitar, Luiz, agradecer a oportunidade, agradecer aí, dizer que a gente continua firme e vamos compartilhar aqui o que tiver que compartilhar. Como diz o Vladimir, o trabalho só começou, temos muitos projetos pela frente e assim me comprometo a compartilhar com vocês a nossa gestão. Campos tornou a minha cidade de coração, sempre vou trabalhar por Campos, é o que eu gosto. Estou muito feliz, assim, o Vladimir, para mim, é uma pessoa extraordinária e que está preocupada com o nosso município, faz um belo trabalho, uma bela gestão, né? E já que falamos do nosso currículo, continuo sendo um soldado aí a serviço da minha cidade. E aproveita, Luiz, convidar hoje para a Bienal do Livro, que começa no CEPOP, né? Muito importante aí convidar a população para a Bienal do Livro e dizer que a gente está firme no propósito em aperfeiçoar o Vladimir.2 aí, nosso governo, a nossa segunda gestão aí, trabalhar e melhorar a administração cada vez mais. Isso que importa. Beleza. Bom, vamos para o fechamento. 9h10, você também foi secretário de Comunicação e Procurador-Geral de São João da Barra. Quem disse isso? Quem disse foi Enaldo Barreto, secretário de Agricultura. Com certeza. E assim, agradeço ao meu grande amigo, irmão, uma pessoa que aprendi muito, que se chama Ranulfo Vidigal Ribeiro. E foi a época até o Enaldo, que é meu compadre, né? Eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho, é um grande irmão que eu tenho, né? Às vezes amigos são mais que irmãos. E Enaldo, na época, eu fui fazer em Gargaú, fazer uma campanha lá, Enaldo me apresentou a Ranulfo. Ranulfo foi e me convidou para participar do grupo, isso em 92, e de 92 eu estou aqui até hoje, participei do grupo convite de Ranulfo e estou até hoje aqui no grupo, né? Não participei quando a gente esteve aí fora da política, depois da eleição de Rafael,
voltei para a iniciativa privada e Vladimir foi lá veio aqui em casa me chamar para retornar para o governo. Depois de 1 ano de governo, voltei a participar da política e tenho assim, muito orgulho de estar nesse grupo há bastante tempo. Eu sou muito grato ao Garotinho, muito grato à Rosinha, muito grato ao Vladimir, e estou aqui desempenhando aquilo que é possível desempenhar, trabalhando pelo bem da nossa cidade, e que a gente tenha tempos cada vez melhores. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que o meu coração manda. A Luísa, aproveitando, mandar um abraço para a Diva, para a querida Diva, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, e o Cristiano, tal, para todo mundo. E, legal. Mais uma vez, agradecer essa oportunidade. Eu falo pouco, né? Eu falo pouco, não gosto... Estão revendo a sua posição aí. De repente você entra para concorrer com essa medalha. Aloysio, obrigado, bom dia. É legal. Já tinha que ouvir para o Fluminense, eu tenho que ouvir concorrer a medalha. Não. Abraço, Aloysio. Obrigado por hoje. Um abraço e vamos para a Bienal hoje à tarde, hein? Não precisa... Eu vou estar na Bienal na segunda-feira numa mesa, 18h30, com o Carlos Augusto Souto para falar sobre democracia, né? Ótimo. Sim, convite à Bienal, todo mundo lá prestigiando. Mauro, né, pela entrevista, fechamos a semana, parte dela vai estar na Folha Impressa. Obrigado. Toda vez que eu encontro com o Mauro, e converso com o Mauro, eu converso muito com o Mauro, as pessoas que eu converso, assim, com alguma regularidade, uma fonte que eu converso, tem muito respeito como jornalista, né? Sempre identifico primeiro como jornalista, do que, para mim, é a minha principal referência. Mauro me lembra aquela frase que Dornelles disse de Siciliano: se o PT fosse siciliano, eu seria do PT. Se o garotismo fosse Mauro, eu seria garotista. Boa. Valeu, gente. Bom final de semana para vocês. Sempre. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu. Fechamos aqui mais um Folha no Ar, de volta segunda-feira. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Rede Mariana de Postos de Combustíveis, com apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem.